Irmãos, vamos nesse momento ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de João, logo aqui no capítulo 3, alguns versículos. Vamos ler do 14 ao 18, de João 3, 14 a 18, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que os condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então a condenação para o homem é muito simples, basta tão somente quando ele não crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já está sendo condenado. É a Bíblia quem está dizendo, é João que escreveu. Porque Deus amou seu Filho ao mundo. E ele diz ainda, que começa dizendo que assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Irmãos, para que compreendamos, funciona mais ou menos o seguinte: tudo o que acontecia no passado era chamado apenas de sombra. Tudo o que acontecia no passado era uma sombra das coisas futuras que apontavam para Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que por causa do pecado do homem, da desobediência do homem pelo deserto, uma grande quantidade de serpente começou a invadir o arraial dos israelitas e morreram muitos israelitas. Moisés clamou a Deus. E Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de metal e colocasse numa haste bem alta, para que todos pudessem ver. E Deus disse a Moisés que alguém sendo picado, alguém sendo contaminado, sendo picado por uma cobra, ele deveria ir até aquela serpente de metal. Se ele chegasse e visse a serpente e olhasse para a serpente de metal, ele seria curado do veneno daquela cobra. Entretanto, isso é chamado na teologia, que nós temos a simbologia e a tipologia. Nós só podemos usar tipo na teologia quando é ser com vida, ser animados. Mas seres inanimados é chamado de simbologia. Então, entrando por esse caminho, aquela serpente de metal era apenas a simbologia. Estava apenas mostrando que no futuro viria alguém, que não importava o pecado que alguém o cometesse, mas se alguém olhasse para Jesus Cristo de Nazaré, se alguém olhasse para ele, poderia estar à beira da morte, ele seria salvo por Jesus Cristo. A serpente de metal do deserto representa o nosso Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para dizer para você hoje, ainda existe esperança para você. Não importa o que você tenha feito, não importa que as pessoas olhem para você com desprezo e digam que para você não tem mais jeito. Se enganam as pessoas, existe um jeito sim. Aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário quer mudar a sua história, quer reescrever a sua história, quer te dar uma nova oportunidade. Ele disse no 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua salvação está em Cristo Jesus. Ninguém pode fazer nada por você. As pessoas podem te decepcionar. Eu mesmo tenho certeza que eu já decepcionei muita gente e fui também decepcionado. E não serão as primeiras, certamente eu vou decepcionar alguém, até mesmo porque as pessoas podem esperar de você algo que você não está acima do que você seja. Né? Mas Jesus Cristo não. Não há como você decepcionar Jesus. Ele conhece cada molécula do seu corpo, cada vaso sanguíneo, carinho. Ele conhece a sua história. Ele sabe os seus segredos, as suas dores, as suas angústias. Ele sabe o que se passa literalmente no seu coração. Então, meu irmão, não importa o que você tenha feito, Jesus quer te dar uma nova chance. Jesus quer reescrever a sua história.
Lembre, Jesus te ama muito, mas depende muito de você. Depende tão somente que você tome uma decisão ao lado de Cristo. Porque no versículo 17 de João 3, ele diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que os condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mesmo que as pessoas tenham dito que para você é um caso sem jeito, Jesus está dizendo: tem jeito sim. Eu sou o Senhor da tua vida. A última palavra não é do homem nesse caso. Na salvação, a última palavra é do homem. Mas com determinação, você vai ter que morrer, você vai dizer isso? Não. A última palavra ainda é de Jesus Cristo. Então, meu irmão, não importa o que você tenha feito, os pecados que você tenha cometido. Se você hoje falar com sinceridade diante do Senhor: Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, reescreve meu nome no livro da vida, Senhor. Tira as angústias do meu coração, as mágoas. Limpa meu coração. Jesus está pronto para passar uma esponja limpando tudo. E lembre-se o que está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para vossas almas. O teu fardo você não deve carregar. Entrega a Jesus. Faça uma aliança com Cristo hoje. Parece estar perdido, parece ser o fim, ainda não é o fim. Ainda existe esperança para você, creia nisso. Jesus está dizendo para você: ainda existe esperança. Dê um passo em direção a Jesus. Conserta a sua aliança com Cristo. Refaça os seus muros quebrados. Tenha uma boa tarde, mas deixe Jesus te nortear em tudo que venha fazer. Boa tarde.